E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um desafio de física que caiu na SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no ano de 2023, pessoal. Essa questão aqui, clássica sobre vetores, né? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês passo a passo de como resolve essa questão tranquilamente, né? E passando alguns bizus pra vocês usarem em outras questões posteriormente também, pessoal. Mas antes de eu começar a explicação, eu quero pedir pra você já deixar o seu joinha aqui embaixo no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, isso aí ajuda bastante o canal a crescer e a divulgar a educação para outras pessoas. E bom, pessoal, vamos lá, vamos ver o que essa questão nos pede, né? A questão diz assim: dois pescadores e um aprendiz estão puxando um barco pelo ponto zero ao longo de um canal retilíneo localizado em uma região horizontal plana. Os dois pescadores e o aprendiz puxam o barco com forças de módulo F1, F2 e F3, respectivamente, cujos módulos e direções de F1 e F2 são indicados no desenho. Tá aqui. Show? Todas as forças e o canal estão no mesmo plano horizontal. A intensidade da maior força F3 que o aprendiz deve exercer sobre o barco para mantê-lo em uma direção paralela às margens é... que a questão te dá uns dados, né? Seno e cosseno de 30 e 60 graus, né? As alternativas aqui. Bom, pessoal, o que eu quero que vocês percebam? Bom, vocês olhem essa figura aqui, né? Basicamente, a gente tem dois eixos. Se a gente for olhar para o lado dos eixos cartesianos, a gente tem dois eixos aqui. Aqui, a gente tem um eixo, o eixo das ordenadas. Eita! Os eixos das ordenadas e aqui o eixo das abscissas, correto? Que é o eixo X, se você parar para olhar. E você percebe o seguinte, aqui em vermelho estão as margens, as margens do rio, certo? E nosso barco tem que se manter paralelo às margens, que também é paralelo ao nosso eixo das abscissas, ao nosso eixo X, beleza? Então o que a questão quer? Quer que a força do aprendiz seja a mesma, seja de modo a deixar o barco paralelo, a direção do barco paralela ao eixo das abscissas. Show de bola? Então é isso que a questão basicamente nos pede. E antes de eu continuar isso aqui, eu queria revisar um negócio com vocês. Aqui eu desenhei um eixo cartesiano, né, um vetor A aleatório, um vetor A genérico e um ângulo θ formado entre esse vetor A e o eixo das abscissas, do nosso eixo X, beleza? E agora, qual é a chave, no caso, para você resolver essa questão? Você tem um vetor aqui, basicamente, você tem que fazer o seguinte, uma operação com vetores, né? Aquela operação de decomposição de vetores. É isso que você vai fazer para que você consiga ver melhor essa questão de outro ângulo e você consiga chegar na resposta, né? Consequentemente. Então, você olha para esse vetor genérico A que eu desenhei aqui. Como é que você pode decompor esse vetor no eixo X e no eixo Y? Você pode decompô-lo dessa forma aqui. Vou colocar no eixo X de azul. Show? Aqui nós temos o vetor que eu vou chamar de AX. Nós temos um vetor AX. Beleza? E de vermelho eu vou colocar a decomposição dele no eixo Y, no eixo das ordenadas. Aqui nós temos, sem querer, aqui nós temos o nosso AY. Vou chamar de nosso vetor AY. Certo? Nós decompomos. Mas agora, quais seriam, no caso, os valores desse AX e desse AY? Você tem AY oposto ao ângulo θ formado. E nós temos AX adjacente ao ângulo θ formado. E agora é só a gente lembrar daquelas operações da trigonometria, pessoal. Você vê qual é o seno de θ. Vamos calcular o seno de θ. Para você calcular o seno de θ, você faz o seguinte: seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então dá para você calcular o seno de θ dessa forma. O seno de θ é o cateto oposto, que é AY, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é A. Show de bola? E aqui nós temos o seguinte também. Aqui embaixo nós temos o cosseno. Qual é o cosseno de θ? É o cateto adjacente a esse θ e dividido pela hipotenusa. Lembrando, pessoal, que aqui forma um ângulo de 90 graus, por serem paralelas, né? Os eixos são paralelos. Por isso que eu estou fazendo essas operações. Só para reforçar. E bom, aqui nós temos o eixo... o nosso AX, né? O cosseno de θ tem que ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é AX.
E a hipotenusa é o nosso valor de A. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode simplesmente, aqui em cima, a gente pode multiplicar os dois lados por A. Em cima e embaixo, tanto em cima como embaixo, a gente pode multiplicar os dois lados da igualdade por A. E esse A de baixo aqui vai sumir e vai passar para o outro lado multiplicando, certo? Então o que a gente vai chegar? A gente vai chegar no seguinte. A y vai ser igual a A vezes o seno de θ. Bem como aqui embaixo o nosso AX vai ser igual a A que multiplica o cosseno de θ. Nós chegamos nessa relação e nós já temos os valores de AX e de AY. A Y vale A seno de θ, A seno de θ, por estar oposto ao ângulo, e a X vale A cosseno de θ. São essas as relações que a gente chega. E a gente pode utilizar isso tranquilamente na nossa questão. Beleza? Vamos voltar para ela aqui. Aqui nós temos a nossa questão. Vocês percebem o seguinte. Eu não disse que o eixo paralelo às margens do rio seria o nosso eixo X, o nosso eixo das abscissas. Então isso aqui tudo está paralelo às nossas abscissas. A nossa abscissa. Correto? E o que a gente tem? A gente tem aqui embaixo formando um ângulo de 30 graus. E aqui em cima um ângulo de 60 graus. Show de bola? Você tem basicamente isso. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses dois vetores e desenhá-los aqui embaixo. Eu vou pegar e desenhar aqui embaixo. Aqui eu vou desenhar o primeiro vetor, que é o nosso vetor F1, né? F1. E F1 vale o quê? 400 newtons. Esse é o nosso vetor F1. E bom, a gente pode decompor esse vetor F1 no nosso eixo X e no nosso eixo Y. Vai ficar basicamente assim. Ficaria um vetor assim, né? E outro ligado a ele assim, para cima. Decomposto no nosso eixo Y. Aqui nós temos um ângulo de 60 graus, que eu vou botar em vermelho. Aqui nós temos 60 graus. Show? E aqui é isso que a gente tem. Agora eu queria, no caso, decompor o nosso vetor F1x. Aqui embaixo nós temos um F1x. E aqui do lado um F1y. Show de bola? Eu quero saber quais são os valores de F1x e de F1y. Bom, como eu disse para vocês naquele outro slide, a gente pode dizer que eu vou calcular o valor de F1y. F1y. Bom, F1y, você percebe que está oposto ao ângulo formado entre o vetor e a sua abscissa, que é, no caso, o ângulo de 60 graus. Como F1y está oposto a 60 graus, a gente pode chegar à conclusão de que F1y vai ser igual a F1 vezes o seno de 60 graus. A gente pode chegar nessa conclusão. F1y vai ser igual a F1 multiplicado pelo seno de 60. O seno de 60, eu aconselho você, o seno, cosseno, esses ângulos notáveis, eu aconselho você já saber de cabeça. Entretanto, a questão já nos deu aqui. Então não é o problema nessa questão. Show de bola? A questão já tinha nos dado. Então, bom, a gente pode calcular o F1y, então, como sendo o valor de F1, certo? Que é 400 newtons. 400 newtons multiplicado pelo seno do ângulo de 60 graus. Quanto é que vale o seno de 60 graus? Seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Beleza? Então, a gente pode simplesmente dividir isso aqui por isso aqui, né? Vamos chegar ao resultado de F1y sendo igual a 200 raiz de 3. Beleza? Nisso, a gente já tem o valor de F1y. Beleza? Agora vamos calcular o valor de F1x. Para calcular o valor de F1x, a gente faz literalmente a mesma coisa. Beleza? No outro slide eu tinha dito que F1x vale... você utiliza agora o cosseno, né? É F1 multiplicado pelo cosseno do ângulo formado, que é 60 graus. Então, nós temos o que? F1x vai ser igual a F1 multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Quanto é que vale o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus vale meio. Beleza? Multiplicado por 1 sobre 2. Então você vai dividir isso aqui por isso aqui. Vai ficar igual a 200. Beleza? Esqueci de botar a unidade de medida. 200 newtons é a nossa resposta. No caso, é o nosso valor de F1y. Show? Então nós temos 200 newtons, 200 raiz de 3 newtons para cima, uma força de 200 raiz de 3 newtons para cima, e 200 newtons para o lado, para a direita, certo? No caso, as margens do rio. Beleza? É isso que a gente tem. E agora, eu vou puxar uma seta aqui. Show. Puxar uma seta para dividir.
Então agora a gente vai fazer a mesma coisa em F2, beleza? Eu vou desenhar aqui F2, desenhar aqui mais ou menos, ficaria mais ou menos assim. E aqui nós temos o nosso F2, que é igual a 320 newtons. 320 newtons é o valor do nosso F2. Nisso a gente pode decompor esse F2 em x e y, certo? Ele seria mais ou menos assim. Aqui a gente tem o nosso F2x, e aqui para baixo, desenho assim para ficar mais fino. Aqui nós temos o F2y. Show de bola? Aqui nós temos F2x e aqui nós temos o F2y. Vamos fazer literalmente a mesma coisa que a gente tinha feito antes no nosso F1, beleza? Vamos ter aqui, esqueci de desenhar aqui o ângulo, já tem vermelho. Aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Show de bola? Agora a gente vai calcular, vou botar em azul, calcular tudo em azul. Show, para não confundir muito. Bom, a gente tem o seguinte, basicamente, F1, vamos calcular F2x primeiro. F2x, como ele está adjacente ao ângulo de 30 graus, a gente vai utilizar a propriedade dos cossenos. Show? Então fica 320 multiplicado pelo cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Você pode simplificar aqui. Vamos ter que o F2x vai ser igual a 160 raiz de 3 newtons. E agora vamos fazer a mesma coisa em F2. F2y. F2y é 320 multiplicado pelo seno de 30 graus, por estar oposto. Show? E o seno de 30 graus é meio. Eu posso cortar aqui, vamos chegar em 160 newtons. Então F2, se você olhar para o nosso eixo cartesiano formado, você vai ver que F2 vai exercer uma força na horizontal de 160 raiz de 3 newtons e uma força na vertical, no caso na vertical para baixo, de 160 newtons. Então a gente chega mais ou menos nisso. Então eu vou fazer o seguinte, vou dividir mais uma vez aqui e usar esse espaço de cima. Vou usar esse espaço de cima aqui, que está bem no lado da nossa logo da SpaceX. Bom, olha, eu vou desenhar o nosso bloco, o nosso barco. Beleza? Vou desenhar o nosso barco bem aqui. Desenho o nosso barco, né? Vou desenhar esse aqui. Esse aqui é o nosso barco. Show de bola? Então a gente já tem o nosso barco. E, bom, agora vamos desenhar as forças exercidas sobre esse barco. Você percebe o seguinte, aqui nós temos uma força apontada para cima, duas forças apontadas para o lado, para a direita, e uma força apontada para baixo. Então, nós temos basicamente isso aqui. Uma força apontada para cima, né? Você percebe que F1y é maior do que F2y, show? Visto que F2y é 160 newtons e F2y é 160 newtons e F1y é 200 raiz de 3 newtons. 200 raiz de 3 newtons é maior do que 160 newtons. Então, a força exercida para cima é maior do que a força exercida para baixo. Então, nós temos o seguinte... Uma força exercida para cima aqui, uma força menorzinha aqui, um vetor menorzinho exercido para baixo, show? Em cima aqui a gente tem 200 raiz de 3 newtons, 200 raiz de 3 newtons, e embaixo a gente tem 160 newtons. E agora a gente vai olhar para a força no eixo X, beleza? Nós temos aqui F1x é igual a 200 newtons, e F2x é igual a 160 raiz de 3 newtons. Como elas são duas forças... na horizontal, no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido, então a gente pode afirmar que a resultante dessa força vai ser a soma a força resultante vai ser a soma dessas duas forças, beleza? F1x com F2x também, beleza? Então vai ser mais ou menos isso aqui, um vetorzinho maior, né? Que é a soma desses dois, e vai ser 200 raiz de 3 newtons, 200 newtons mais 160 raiz de 3 newtons. Então é 200 newtons, 200 mais 160 raiz de 3 newtons. E aqui a gente chega ao nosso vetor, o nosso final, né? No caso, no nosso eixo X e no nosso eixo Y. Aqui fica bem mais simples de você ver, de você enxergar... o nosso problema, beleza? Porque a gente quer
ver a força que o nosso aprendiz vai fazer, né, o aprendiz no caso vai fazer, para fazer com que esse barco continue na horizontal, no eixo paralelo a das margens do rio. E olha o que a gente tem aqui, perceba o seguinte, se você observar aqui, nós temos um ângulo de 90 graus formado aqui. Show de bola? Então nosso vetor resultante vai ser mais ou menos um negócio, vai ser um negócio assim, se você fosse observar, seria mais ou menos assim. É para lá que se encaminharia o nosso vetor resultante, dessas duas forças do caso de F1 e F2, dos dois pescadores. Beleza? Mas a gente não quer isso. A gente quer que o aprendiz exerça uma outra força para cá, né? Uma outra força para baixo, de tal modo que essa força continue fazendo com que o barco siga em linha reta. Mas isso seria muito difícil se a gente fosse calcular resultante, esse negócio, por isso que a gente decompôs esse vetor. Beleza? Então, bom, como vocês viram, como eu tinha dito aqui, vocês observam as forças exercidas sobre esse barco. Bom, a força para cima tá maior, é uma força maior do que a força exercida para baixo, não é? Então, para que esse barco permaneça em linha reta, essas forças, a força Y, essas duas forças Y, essa força tanto para cima quanto para baixo, tem que se anular de algum jeito, beleza? Então, esse aprendiz tem que exercer uma força que iguale a força de baixo com a força de cima, para assim esses vetores se anularem e a força horizontal, a força do eixo Y, ser igual a zero, ser uma força nula, beleza? E só sobrar a força do eixo X. Beleza? Então, basicamente a gente tem o seguinte, a gente tem 200 newtons para cima, 200 newtons sendo exercidos para cima, nós temos, e 160 newtons sendo exercidos para baixo. A resultante dessas duas forças vai ser vai formar um vetor apontado para cima. Show? Por que apontado para cima? Porque 200 raiz de 3, como eu disse antes, é maior do que 160. Então seria um vetor 200 raiz de 3 menos 160, 200 raiz de 3 menos 160 newtons. Essa seria a força resultante desses dois vetores. No caso, tem um para cima e um para baixo. Subtrai os dois, a gente tem em módulo, no caso, né, a resultante do vetor. Show? E vai ser um negócio para cima. Agora, a força que o aprendiz deve exercer tem que ser uma força para baixo, com o mesmo valor, de tal forma que esses dois vetores se anulem. Ou seja, a força exercida pelo aprendiz deve ser igual a 200 raiz de 3 menos 160 newtons. Certo? Colocando, vocês percebem o seguinte, olhem as alternativas, tem um 10 em evidência em a maioria das questões, menos esse 5 aqui, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um 10 em evidência nesse nosso vetor resultante aqui. Vamos chegar no seguinte, se a gente colocar um 10 em evidência, vai ser 10 em evidência multiplica 20 raiz de 3 menos 160, menos 16 na verdade, newtons. E aqui nós temos a força 3, certo? Que é a nossa F3, a força que o aprendiz deve exercer para que esse barco permaneça no eixo horizontal. E aqui a gente olhando para as alternativas, letra A não é, né? Tem menos 8 não tem, letra C. É isso, gabarito na letra C. 10 que multiplica 20 raiz de 3 menos 16 newtons. E é isso, pessoal. Esse foi o segredo da questão. Era só você perceber, você decompor os vetores de tal forma que você conseguisse analisar, você conseguisse visualizar isso aqui, a força, no caso, que o aprendiz teria que exercer para anular o vetor apontado para cima na horizontal e deixar só um vetor na vertical. Era basicamente esse o segredo da questão. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo que eu acabei de apresentar para vocês. Se você conseguiu fazer essa questão, deixa um comentário aí embaixo. Deixa outro comentário qualquer se você assistiu o vídeo até agora, porque isso aí ajuda, mostra pro YouTube que vocês estão gostando do meu vídeo. E isso aí divulga mais. Isso aí ajuda bastante o canal, de verdade, pessoal. Então já deixa o seu like aí se você gostou, se inscreve no canal e até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!